Olá, tudo bem? Professor Leandro Rezende aqui. Eu estou gravando um vídeo, né? Porque provavelmente nesse mesmo horário que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou em sala de aula, com o retorno aí das aulas híbridas, né? E então eu vou trazer algumas questões aqui da avaliação diagnóstica, muito mais no sentido de auxiliá-los, né? De subsidiá-los nas formações de vocês, porque pelo que eu vi do material que vocês já produziram, das formações que vocês estão fazendo, eu penso que vocês já estão bem avançados, né? Então, vamos lá? Eu vou fazer um recorte aqui da língua portuguesa de alguns aspectos que nós observamos, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a taxa de participação de língua portuguesa e também o percentual médio de acertos da língua portuguesa. Então, nós vemos ali que sétimo ano há uma necessidade de um trabalho maior, né? Dentro da língua portuguesa, do segundo ano do ensino fundamental, então aqui nós temos os descritores, né, as habilidades em que nós tivemos o maior e menor percentual de acerto. No caso do D11, que é ler palavras formadas por sílabas canônicas, nós temos um percentual alto, de 94%. Então, ler palavras tá bem bacana. Então, nós vamos mostrar um exemplo aqui. E o D02, que é reconhecer as letras do alfabeto. Nós vamos ver algumas questões que a partir da leitura, né, dos sons dessas palavras, nós tivemos um baixo percentual de 58%. Então, aqui no caso desse exercício, veja a figura abaixo. Né? Então, que é ler palavras. Vejam que com o índice de acerto de 94%, eu acredito que é algo que está superado. Então, eles conseguem ver a imagem ali e identificar a escrita dela ali nas alternativas, ok? E aqui no caso de reconhecer as letras do alfabeto a partir do som, né? Então, vocês veem ali que no item 14, quem estava auxiliando o estudante lia, né? BNS. E ele teria que assinalar a alternativa ali que ele conseguisse identificar através do som nas letras, né? Então, nós tivemos um baixo percentual de acerto nesses tipos de questões. Então, eu trouxe aqui do segundo ano do ensino fundamental quais foram os descritores, né? As habilidades que eles tiveram mais dificuldade. Então, os outros descritores nós tivemos acima de 70% de acerto. Então, inferir informações em textos, identificar rimas e principalmente reconhecer as letras do alfabeto. Então, dentro desse descritor, que é reconhecer as letras do alfabeto, que nós tivemos um baixo índice de acerto, eu trouxe algumas atividades como sugestões metodológicas que trabalham exatamente esse descritor. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou pedir para o pessoal que está gerenciando lá o nosso AVA para disponibilizar esse arquivo para vocês. Ele está em Word, vocês podem editar, né? Vamos dar uma olhada. Então, eu trouxe esse arquivo aqui que vai fazer uma discussão ampliada sobre esse descritor, que é reconhecer as letras do alfabeto. Então aqui, ó, ensinar uma criança as letras e seus sons é um grande passo para ela conseguir interpretar o mundo e se firmar como ser social. E também, a partir dessa discussão, ele vai trazer algumas atividades similares àquelas que nós tivemos na avaliação, ok? Então fica aí como uma sugestão metodológica para que vocês utilizem junto aos professores, ok? No quinto ano de língua portuguesa do ensino fundamental, as habilidades com maior e menor percentual de acerto foi o descritor 8. Estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. Nós tivemos um índice aí de 92% de acerto. E o D11, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, nós tivemos 36%. Então, o item 5 da avaliação do quinto ano, nós temos aqui estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto, que nós tivemos um alto índice de acerto, né? Olha o comando do item. De acordo com esse texto, o gato se recusou a ajudar porque, no caso aqui, ele estava com sono. Então, nós tivemos um índice de acerto de 92,2%. E no caso do D11, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, nós tivemos aí
um índice de acerto de 36,1. Bom, qual que é o significado pedagógico dessa estatística, né, de 36%? Que os estudantes não estão assimilando, não estão conseguindo fazer essa diferenciação entre opinião e fato. Hoje mesmo, no 6º ano, eu trouxe um exemplo para eles. Eu falei, olha, o Flamengo, hoje, tá, gente? Hoje, quinta-feira, né? No caso, vocês estão assistindo aí na sexta. Falei, ó, o Flamengo ganhou do São Paulo de 5-1. Eu falei, isso é um fato, não é? Foi recente agora. Então, vocês traz um item, uma questão, né? Que eles se reconhecem, né? É bem atual. E aí, né? Lógico que eles brincam, eles ficam ouriçados, né? Eles brincam bastante com essa questão. Eu falei, é fato, não é? Eu estou inventando? Não, é um fato, aconteceu, uma realidade, aconteceu recentemente. Beleza? Estou mentindo? Não. Então, isso é um fato. Quando eu falo, eu penso que não foi goleada, e aí eles brincam, não, professor, foi um chocolate, né? Eu falei, olha, quando eu falo eu penso, eu acho, eu acredito, logo eu estou colocando a minha opinião. Por mais que vocês não concordem com a minha opinião, é uma opinião, certo? Tranquilo. Então, trabalhar com os estudantes essa diferença entre fato e opinião, ok? Então, no 5º ano, nós tivemos aí essas habilidades com esses descritores com baixo índice de acerto, né? E principalmente o D11, né? Que é o exemplo que eu trouxe aqui. Também trouxe alguns exercícios aqui, atividades que trabalham essa questão. Vou mostrar para vocês. Então vejam aqui que os exercícios que eu trago é sempre nesse viés, né? Sempre trabalhando, ó. A frase que expressa uma opinião é... Qual o trecho que apresenta uma opinião do autor? O poema denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? A frase que mostra uma opinião é... Vejam que os comandos desses exercícios que eu trago aqui é sempre nesse sentido de trabalhar esse descritor. De acordo com esse texto, na opinião de Bia, África, né? No texto há uma opinião no trecho, ok? Então você fica aí com uma sugestão metodológica também, ok? No 2º ano do ensino médio de língua portuguesa, nós temos esses descritores com maior e menor percentual de acerto. Vejam que inferir uma informação implícita em um texto está bacana, 86%. Já conhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, nós temos 37% de acerto. Aqui no caso de inferir uma informação implícita em um texto, vocês veem que está bacana, né? Que 86% acertaram esse item número 13 aqui do 2º ano. Já no caso do reconhecimento do efeito de sentido, né, decorrente do uso da pontuação e de outras notações, nós tivemos um índice de acerto de 36,9. Então vejam ali no comando do item, no trecho, para que não pensemos muito nos tropeços narrativos, os parênteses foram utilizados para, né, que é marcar um comentário do autor. E vejam que ele quer saber qual que é o sentido, qual que é o efeito dele ter utilizado ali muito, né? Então, também aqui eu trouxe os descritores com menor índice de acerto e principalmente o D17, que é o reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Também trouxe um arquivo que vai trabalhar essa habilidade, que vai trabalhar especificamente esse descritor. Então, nessa lista de exercícios que eu trago aqui, ele vai trabalhar especificamente reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Veja aqui, ó, os 2 pontos foram empregados para, os parênteses foram usados para, no último parágrafo, as aspas foram utilizadas para, certo? Então, todas as atividades que estão aqui é justamente para trabalhar esse descritor com os estudantes, ok? Então, o que eu proponho aqui de sugestão metodológica, claro que são várias, de fazer essa retomada dos objetos de conhecimento, principalmente daqueles descritores em que nós temos um menor índice de acerto. Então, qual que é a função dessa retomada? É verificar o que o estudante apreendeu sobre dados específicos do objeto de conhecimento.
E como utilizar as informações? Ensinar estratégias que facilitem associações, como listas agrupadas por descritores, relações com elementos gráficos e ligações com conteúdos já assimilados. Planejar atividades que auxiliem na sistematização, reorganização e aprofundamento do estudo realizado. Outras possibilidades são trabalhos em grupo, promoção de debates, né, destacar as dificuldades e os momentos positivos, valorizar as capacidades individuais e coletivas dos estudantes, orientar pesquisas dirigidas na internet, resoluções de atividades pedagógicas avaliativas, analisar juntamente com o estudante as principais dificuldades encontradas nas atividades. E aqui eu trago uma reflexão. A avaliação à luz dos indicadores, ela me ajuda a perceber se os estudantes compreenderam os conhecimentos trabalhados. Me proporciona informação para planejar ações por grupos, favorecendo a melhoria e ampliação do trabalho pedagógico junto aos estudantes. E me obriga a revisar o plano de ensino, no sentido de retornar a alguns aspectos que já se tinham como superados e ajustar melhor o tempo. E na prática, em minha prática enquanto professor, para que vocês façam essa reflexão junto aos professores, eu incentivo meus alunos a participarem das avaliações. Eu procuro desenvolver diferentes formas de registro para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes ao longo do ano. Quais instrumentos são mais pertinentes aos propósitos avaliativos dos estudantes? Como articulo os dados da avaliação à minha prática cotidiana? O que poderia ser mudado em minha prática a partir dos dados da avaliação? Então eu deixo aqui essa reflexão, uma provocação, para que possamos fazer junto aos professores e somado aí ao que nossos colegas já apresentaram aqui. E qualquer coisa, estou lá na coordenadoria de avaliação, hoje não, hoje estou em aula, para que possamos juntos aí contribuir, trocar figurinhas, né? Para que possamos juntos contribuir para o processo de melhoria do ensino-aprendizagem, ok? Grande abraço, até mais.